Pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Os Segredos da Mente Milionária do T. Harv Eker, esse livro aqui. E nesse livro ele traz a experiência dele próprio, que passou ali de uma situação de escassez financeira total, onde ele se viu ali no momento em que ele deu esse salto, em que ele despertou e mudou a direção da vida dele. Foi quando ele se viu ali na suíte do andar de baixo da casa dos pais dele, que é quando ele chamou o porão. Ele estava morando no porão do pai dele, e o pai dele recebeu um amigo milionário. Esse amigo olhou para ele com cara de piedade, ele disse, com cara de quem olha para alguém que acabou de perder um ente querido, que um ente querido morreu. E aí esse amigo disse a ele: você sabia que a única diferença entre eu e você é a forma como a gente pensa? É a nossa mente? Aí ele disse: sério isso? Então o que você está pensando? E aí o amigo, essa pessoa passou a ele as primeiras dicas, e ele foi atrás, foi indo, foi buscando, foi puxando o fio da meada e foi colocando em prática o que ele foi aprendendo. Ele deixa claro aqui que a gente tem que praticar o que ele está ensinando, porém que a gente pode acreditar, porque ele tem know-how, porque ele passou, ele está contando alguma coisa que aconteceu na prática com ele. E aí então aqui na segunda parte do livro, nós fizemos o primeiro vídeo da segunda parte, foi o vídeo anterior, e ele terminou exatamente trazendo isso novamente. Ele diz: finalmente quero que se disponha a abrir mão da ideia de que está certo, ou seja, que aceite deixar de fazer as coisas do seu modo. Por quê? Porque a sua forma de agir fez com que você chegasse exatamente à situação em que está agora. Caso deseje um pouco mais dessa mesma experiência, continue a se conduzir à sua maneira. Mas, se ainda não enriqueceu, talvez seja a hora de considerar uma alternativa indicada por alguém que tem muito dinheiro e já colocou milhares de pessoas na estrada da fortuna. A decisão é sua. E aí ele passa aqui para a gente essa escolha, não é? É a gente que decide. Se a gente quer continuar experienciando mais do mesmo, mais de falta e escassez, então continua fazendo do jeito que a gente faz. Porque ele diz, ele quer que a gente se disponha a abrir mão da ideia de que a gente está certo. O jeito como a gente está conduzindo está certo. Porque ele, quando esse amigo do pai dele deu as dicas para ele pegou, ele não pensou, não, eu vou continuar fazendo do jeito que eu estou fazendo. Porque ele já estava farto de ficar ali na suíte do andar de baixo da casa dos pais dele, de ter que ficar morando no porão dos pais dele. Então, ele pegou isso, ele fez a decisão dele foi, não, eu vou colocar em prática o que ele está dizendo, porque se ele está milionário e eu não estou, e agora ele diz, é ele agora que foi para o outro lado e está conversando com a gente. Caso nós estejamos na situação que ele estava, se a nossa situação financeira não está satisfatória, seja que a gente esteja dormindo no porão da casa dos nossos pais ou não, é a gente que decide, porque ele está dizendo que quem está dizendo é alguém que tem muito dinheiro e já colocou milhares de pessoas na estrada da fortuna, ou seja, ele próprio. A decisão é sua. E vamos continuar então. Os conceitos que ensino são simples, porém muito profundos. Eles proporcionam mudanças reais para pessoas reais, no mundo real. Como é que eu sei? Na minha empresa, a Peak Potentials Training, todo ano recebemos milhares de cartas e e-mails que relatam como cada um dos arquivos de riqueza modificou a vida das pessoas. Se você aprender o que são esses arquivos e usá-los, tenho absoluta confiança de que eles lhe darão a chance de transformar a sua vida também. Olha aqui, então ele dizendo que os conceitos que ele ensina são simples, mas que são profundos. E aí ele diz que ele pode garantir que eles proporcionam, apesar de simples, eles proporcionam mudanças reais para pessoas reais e no mundo real. Por quê? Ele tem uma empresa de treinamento e ele recebe milhares de cartas e e-mails das pessoas dando um feedback para ele. Olha, depois que eu usei os arquivos do dinheiro, esses arquivos de... que são esses arquivos de dinheiro que ele vai nos passar,
Eu tenho absoluta confiança que eles lhe darão a chance de transformar a sua vida também. Os arquivos de riqueza, essas pessoas escrevem a ele dizendo o que aconteceu na vida delas depois que elas usaram os arquivos de riqueza. E ele diz, ele tem certeza que se a gente colocar em prática, se a gente usar, vai transformar a nossa vida também. Então, acho que não tem nenhuma dúvida, né, do que ele está falando, que não é teoria, é para ser colocado na prática, claro, se a gente escolher. No fim de cada sessão, apresento uma declaração e descrevo as medidas que você deve tomar para gravar esse arquivo específico de riqueza. É essencial que cada um dos arquivos seja colocado em prática o mais rápido possível na sua vida, para que o conhecimento passe a um nível físico, celular, criando uma mudança permanente e duradoura. Então, assim que a gente tomar conhecimento da teoria do arquivo de riqueza, a gente deve passar o mais rápido possível em prática, colocar em prática o mais rápido possível, para que esse conhecimento, então, ele se fisicalize na nossa realidade e assim possa criar, então, essa mudança permanente e duradoura. Quase todas as pessoas entendem que somos criaturas de hábitos. O que elas não sabem é que existem dois tipos de hábitos, os de fazer e os de não fazer. Tudo que você não está fazendo nesse momento, você tem o hábito de não fazer. A única maneira de mudar isso é fazer. A leitura o ajudará, mas a questão é completamente diferente quando se passa da teoria à prática. Caso esteja de fato comprometido com o sucesso, prove isso executando as ações sugeridas. Então, se a gente estiver realmente comprometido, a gente deve provar. E provar para quem? Provar para a gente mesmo, executando, praticando as ações sugeridas. Mas se a gente só estiver querendo ganhar mais conhecimento, como ele deu exemplo de pessoas que participaram do seminário dele, que disse, eu já fiz todos os seminários, eu já li todos os livros, eu já fiz todos os workshops, eu tenho todos os conhecimentos, mas está faltando alguma coisa. Então, eu acredito que estava faltando colocar em prática. E aí ele diz, as pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. E aqui eu lembro do livro do Napoleão Hill, Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, que fala exatamente disso. A gente tem que tomar o leme, a gente tem que ser o capitão, a capitã da nossa alma, senhores e senhoras do nosso destino, e não ficar, se a gente deixar a deriva, ele vai bater nas pedras, o barco, o navio, não é? Então ele diz que a diferença aqui, olha que diferença fundamental. As pessoas ricas pensam, eu crio a minha própria vida, eu sou responsável, eu sou o capitão da minha alma, eu sou o senhor do meu destino. Já as pessoas de mentalidade pobre dizem, na minha vida as coisas acontecem. E deixa assim, porque é vontade de Deus que seja assim, não é? Se você quer enriquecer, é imperativo acreditar que está no comando da sua vida, em especial da sua vida financeira. Caso contrário, você tem uma crença enraizada de que exerce pouco ou nenhum controle sobre a sua própria vida e, consequentemente, de que exerce pouco ou nenhum controle sobre o seu sucesso financeiro. Como é possível, não é? A gente, então, quando a gente delega, a gente fica assim com aquela crença enraizada de que a gente exerce pouco ou nenhum controle sobre a nossa vida financeira. Aquela coisa que eu acabei de dizer, se Deus quiser, amanhã eu vou ter mais dinheiro. Já reparou que, em geral, são as pessoas que têm uma situação financeira difícil as que gastam mais dinheiro com jogos lotéricos? Elas realmente acreditam que a riqueza cairá no colo delas quando as bolinhas com os números delas forem sorteadas. Às vezes, passam a noite coladas na tela da televisão esperando ansiosamente pelo sorteio para ver se desta vez a fortuna finalmente lhe sorrira. É claro que todo mundo quer ganhar na loteria, até os ricos jogam de vez em quando para se divertir. Porém,
Em primeiro lugar, eles não gastam uma parte substancial dos rendimentos com bilhetes. Em segundo lugar, essa não é a principal estratégia deles para fazer fortuna. Olha aí outra diferença então. A mentalidade do pobre faz com que ele gaste até mais do que uma parte substancial dos rendimentos deles, e a única estratégia para fazer fortuna é essa. Então, eles estão delegando, não são senhores e senhoras do barco. Então, aqui a diferença, então, os ricos, eles até jogam de vez em quando e até ganham de vez em quando, porque quem tem dinheiro chama mais dinheiro, não é? Mas a estratégia deles para ficar rico não é esse. Se eles perderem, eles não vão ter colocado uma parte substancial dos rendimentos deles, isso não vai comprometer o rendimento dele, ele joga um pouquinho só. E mesmo que seja muito na nossa visão. E eles têm outras estratégias para fazer fortuna. Você precisa acreditar que é você mesmo quem conquista seu próprio êxito, que é você mesmo quem promove sua própria mediocridade e que é você mesmo quem estabelece a sua batalha pelo dinheiro e pelo sucesso. Consciente ou inconscientemente, sempre se trata de você. Em vez de assumirem a responsabilidade pelo que acontece na sua própria vida, as pessoas de mentalidade pobre preferem se colocar no papel de vítimas. Um pensamento típico de quem apresenta esse padrão é: pobre de mim. Assim, por força da lei, da intenção, é literalmente isso que as vítimas conseguem ser: pobres. Olha que profundo isso, para analisar, para entender e para dissociar disso, não é? Como ele dá ali os passos que primeiro a gente tem que se conscientizar, depois a gente vê o que é que isso tá fazendo com a gente e a gente se dissocia. Porque olha aqui, a pessoa diz: pobre de mim, o que vai acontecer se a gente está em um campo eletromagnético em que a gente emite e recebe, que é tudo vibração, é a vibração que a gente está mandando que volta. É a lei da atração, a lei da intenção. Aqui, se a gente diz pobre de mim, o que vai acontecer com a gente, não é? E aí ele diz também que é assumir a responsabilidade. Eu me lembro que quando eu vi um vídeo da Oprah Winfrey, que ela disse que conheceu aquele poema que o Napoleão, que eu já citei ainda há pouco, que é o nome também do livro do Napoleão Hill, Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, que é esqueci o nome do autor agora. E aí ela disse que ela conheceu quando ela ainda era muito menina, tinha 8 anos, ela não entendeu a profundidade, mas ainda assim ela copiou e colou na porta no espelho. E aí depois, quando ela entendeu, ela disse que ela resume dessa forma: eu sou responsável, eu tenho que ser responsável. Esse poema, se fosse para ser resumido em uma palavra só: responsabilidade. Tomar responsabilidade, deixar de sair ali da prateleira dos frascos e comprimidos e assumir a responsabilidade pela vida. Eu acredito que seja isso. Repare que eu disse que elas se colocam no papel de vítimas. Não afirmei que são vítimas. Na minha opinião, ninguém é vítima. Creio que as pessoas adotam essa imagem por acreditarem que desse modo conseguem alguma coisa. Mais adiante examinarei essa questão com mais detalhes. E eu acredito, só a minha forma de ver, e para mim, voltando para mim, que no tempo em que eu me sentia vítima, eu acredito que seria para sentir, para que as pessoas tenham pena, não é? Ah, pobre de mim, exatamente. Aí todo mundo tem pena, aí todo mundo ajuda, mas ninguém é vítima, como ele está dizendo. A gente só se coloca no papel de vítima. Assim que a ficha cai, a gente pode se responsabilizar e aí a gente sai. Sendo assim, como é que você sabe quando alguém está se fazendo de vítima? A resposta é: uma vítima deixa 3 pistas óbvias. Olha aí. Se a gente está pensando: não é comigo isso, eu não estou me fazendo, nunca me fiz de vítima, então vamos ver se a gente se encaixa em alguma dessas. Pista número 1, da vítima: a culpa é dos outros.
Quando o assunto é o motivo de não serem ricas, as vítimas, na sua maioria, são especialistas no jogo da culpa. O objetivo desse jogo é ver para quantas pessoas e circunstâncias uma vítima consegue apontar o dedo, sem jamais olhar para si mesma. É algo divertido, pelo menos para ela. Infelizmente, não é assim tão legal para qualquer um que tenha a má sorte de estar do lado dela. A razão é simples: quem está muito próximo a ela se torna um alvo fácil. Olha, então, será que a gente veste a carapuça? Não, não foi culpa minha, foi você que me deixou nervoso, foi você que chegou atrasado, foi você que fez isso ou aquilo, não é culpa minha. A vítima põe a culpa na economia, no governo, na bolsa de valores, nos corretores, no ramo de negócio em que atua, no patrão, nos empregados, no gerente, nos diretores da empresa, no serviço de atendimento ao cliente, no departamento de entregas, no marido ou na mulher, no sócio, em Deus e, é claro, nos pais. A culpa é sempre de outra pessoa, de outra coisa. O problema é invariavelmente alguém ou alguma coisa, nunca ela própria, a pessoa própria. E aí então ele trouxe aqui a pista número 1, a culpa é dos outros, e deu vários aqui exemplos para a gente aplicar. Vamos ver, será que eu estou me fazendo de vítima? Será que a culpa é de todo mundo, de Deus e no fim dos meus pais? Porque a minha mãe é uma pessoa que não me deu atenção enquanto eu era criança, porque o meu pai me abandonou, ou coisa assim, é por isso. Então ele deixando aqui para que a gente possa colocar, trazer para a gente, para ver se nós estamos aqui nos fazendo de vítima. E aí a gente deve se desassociar desse papel e fazer entrar no papel de responsável, de protagonista da nossa vida. A pista número 2 é: da vítima sempre há uma justificativa. A pista número 2 para saber se a pessoa está se fazendo de vítima, sempre há uma justificativa. Quando não está culpando alguém, a vítima trata de racionalizar ou justificar a situação dizendo algo do gênero: dinheiro não é assim tão importante. Eu lhe pergunto, você acha que se disser ao seu marido ou à sua mulher, ao seu namorado ou namorada, à sua sócia ou sócio, que eles não são assim tão importantes, algum deles ficaria muito tempo com você? Acredito que não. Tampouco o dinheiro ficaria. E aqui, acho interessante aquilo que eu sempre também penso: se a gente diz que dinheiro é sujo, então é a mesma coisa se a gente dissesse ao nosso marido, a nossa mulher, namorado, sócio, amigo, quem quer que seja, dissesse para todo mundo que ele é sujo, não chega perto dele, ele é sujo, será que ele ia querer ficar com a gente também? Então, ele aqui trazendo, olha, se a gente diz: dinheiro nem é assim tão importante, assim não é tão importante, por que eu vou ficar com você? Porque dinheiro é uma energia inteligente. Então, se a gente não abre espaço para o dinheiro e se a gente não trata o dinheiro com respeito, aí então como é que a gente quer que ele fique na nossa vida? Tá, gente? Ele continua aqui, ele vai trazer então no próximo vídeo, a pista número 3. Ele disse que daria 3 pistas. Eu fico por aqui então e te convido a vir comigo para a gente conhecer o final dessa pista e a terceira pista, para saber se nós estamos ali vestindo a carapuça da vítima. Se a gente está se fazendo de vítima, aí o primeiro passo é a gente se dissociar desse papel, pois ninguém é vítima, como ele disse. Se a gente não assumir o controle da nossa vida, então o nosso barco vai ali para qualquer lugar, vai ali à deriva e consequentemente não para o lugar que a gente gostaria que fosse. Mas é só uma questão de assumir o leme, assumir a responsabilidade. Deixar de ser vítima e deixar de encontrar justificativas. Quando a gente é vítima, o outro é sempre o culpado e se não tiver um culpado, tem uma justificativa. Tá bom, gente? Que vocês possam estar gostando desse livro, tanto como eu estou gostando de fazer, de ler, de aprender, de praticar, colocar em prática o que ele já disse. Eu repito todo dia agora: eu tenho a mente milionária.
E se você estiver gostando e quiser curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, eu te agradeço muito. Se você quiser vir comigo para ver a continuidade, também te agradeço. Se você quiser entrar lá no meu canal e ver outros livros, como eu disse, Napoleão Hill e outros tantos que tem lá, assim com esse mesmo objetivo de buscar entender onde é que a gente está se auto-sabotando. E se você quiser, estando lá, se inscrever, também muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau!